Dando continuidade na aula sobre a utilização de sockets, o que a gente vai ver agora é o seguinte. Nós vamos olhar um exemplo onde uma conexão vai ser feita através do MQL5 para o servidor e nós vamos pegar uma resposta. Então, nós vamos fazer a conexão com o servidor web, usando o exemplo que está na documentação do MQL5. Então, essa vai ser a ideia dessa aula. Então, olhando aqui no site, funções de rede, eu tenho as funções de socket explicadas aqui. Posso clicar em qualquer uma, basicamente elas mostram o mesmo exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse exemplo do jeito que ele está. Então, Ctrl C. E vou colar no editor. Vou criar aqui um novo script. Que vai ser, vou chamar de socket. Selecionar isso aqui, Ctrl V, salvar e vou compilar. Então, não tem erro, então a cópia foi feita de forma correta. O que a gente vai fazer agora é testar esse script para ver se funciona. Então, vamos primeiro dar uma olhada no código-fonte para poder entender um pouco melhor o que é que está acontecendo aqui nesse código. Esse código ele vai fazer a conexão com esse site através desta porta. Então, lembrando o assunto da aula anterior, onde eu comentei que existe sempre um IP ou um endereço e uma porta de comunicação. Por padrão, os servidores web se utilizam da porta 80. Então, se a gente olhar aqui no código, a porta com que ele vai se conectar a esse servidor vai ser através da porta 80. Aí, o script aqui foi dividido em duas partes. Tem uma função que faz o envio de uma solicitação para o servidor e tem uma função que recebe as informações vindas do servidor. E aqui é o script de início, onde é criado um socket, nesse ponto. Aqui ele faz uma conexão, utilizando o socket criado aqui, utilizando o endereço, que a gente viu lá em cima, esse endereço aqui, ó, é utilizado para fazer a conexão, a porta, que a gente viu lá em cima, que é 80, e aqui, esse 1000 é um tempo em milissegundos que ele vai aguardar essa conexão receber um ok. Se, por acaso, ele tenta se conectar com o servidor e a resposta do servidor demora mais do que 1000 milissegundos, ele cancela a conexão e a gente vai ver um erro na tela. Se der tudo certo, ele aqui faz dois tipos de conexão. Se é uma conexão onde existe um certificado digital, que a gente não vai comentar nisso agora, ou seja, vai ser uma conexão criptografada, ele faz a verificação por aqui. Ó. Essa função verifica se o site a qual a gente se conectou existe um certificado. Então, se existir o certificado, essa função retorna dados do certificado e esses dados são impressos aqui. No caso, eu acredito que o site do MQL5
né? Ele não tem o certificado. Então, o que ele faz? Ele vai pular isso aqui vai dar falso, ele não vai passar por esse ponto, e ele vai fazer a solicitação usando a função lá de cima. Então, o que ele faz? O que ele faz é utilizar o verbo get para fazer uma solicitação ao site. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente abre o browser e coloca esse endereço aqui, ó, Ctrl C, aqui no browser, e dá um Enter, essa informação que apareceu aqui é que o browser fez uma conexão com o socket no servidor MQL5, utilizando o verbo get, da mesma forma que está aqui. Ó. A gente não vê isso, mas foi exatamente o que o browser fez. Ele faz o envio desse comando para o servidor e o servidor responde com esse conteúdo de página. Então, se a gente testar esse script, ele faz o envio da solicitação para o servidor e o servidor depois responde. A gente vai pegar a resposta através dessa função. Então, essas duas chamadas e funções, elas estão descritas aqui. Então, aqui está a função que faz o envio da mensagem, né, que é chamado de requisição ao servidor, e depois é chamado a função que faz o recebimento da informação vinda do servidor, que seria o conteúdo desta página aqui. Então, vamos ver o funcionamento disso. Então, nós vamos aqui no MetaTrader, vamos localizar o nosso script socket, está aqui. E eu vou arrastar o script para esse gráfico e nós vamos ver a informação retornada do servidor neste ponto. Então, eu vou soltar o script aqui. Né? Aqui ele tem os parâmetros, confirmando o endereço que eu quero fazer a conexão e a porta, e vou dar um OK. Aqui a gente está obtendo uma mensagem de erro 4014. Então, vamos ver na documentação o que significa esse erro 4014. Então, olhando aqui na documentação, vindo aqui em constantes, códigos de erros e aviso, erro em tempo de execução. Então, o erro 4014, esse aqui, ó. Ou seja, função de sistema não é permitida para chamar. Ou seja, nós estamos tentando fazer com que o MetaTrader aqui faça uma conexão via socket com o site mql5.com, ou seja, é um site externo aonde a plataforma MetaTrader está instalada. Então, para que eu possa fazer isso, eu tenho que liberar uma permissão. É uma questão de segurança do MetaTrader. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em Ferramentas, Opções, vir aqui na abinha Expert Advisors e clicar aqui, ó, para liberar os sites externos ao qual eu quero fazer uma conexão. Então, vindo aqui, eu vou colocar http://www.mql5.com. Esse é o site que eu estou querendo me comunicar. Então, se o site estiver cadastrado aqui, grande chance da plataforma MetaTrader liberar o acesso. Então, vou confirmar aqui agora e vou executar o script novamente. Soltar o script aqui no gráfico. O site é esse, a porta é essa. Ó, fez a conexão. Então, aqui, ó, conectado, solicitação enviada. Todas essas informações estão aqui no código, a gente vai dar uma olhada. E aqui é o cabeçalho de resposta. Então, além
né, das informações que acabam vindo, né, sobre a página, quando a gente coloca o endereço lá do MQL5, ele vem algumas informações que, no caso do browser, a gente não visualiza, né, de forma natural. Né? Até tem como você visualizar essas informações que foram apresentadas aqui. Mas essas informações vieram do servidor. Então, vamos começar com a primeira mensagem. Conectado, né, a esse site pela porta 80. Então, onde foi impressa essa informação? Então, foi aqui. Ó. Então, quando depois de ele ter criado o socket, ele tentou fazer a conexão com o servidor. Se ele conseguir fazer a conexão, que no caso aqui conseguiu, ele vai imprimir então a mensagem conectado ao endereço e àquela porta. O que mostrou aqui. Ó. Depois disso, ele passou para a mensagem solicitação GET enviada, ou seja, a mensagem está aqui. Então, se ele chegou nesse ponto, é porque ele chamou essa função, passando essas informações, e essa função está aqui em cima. Então, essa função fez o envio da mensagem para o servidor, a qual ele fez a conexão, através dessa linha, né, da conexão. Então, ele enviou a mensagem e ele nos avisou que a mensagem foi enviada. Então, a solicitação foi enviada. Está aqui. Ó. Feito isso, né, a gente enviando uma solicitação para o servidor nos vai responder a essa solicitação a isso que foi perguntado para o servidor. Então, essa função é que vai receber a mensagem de volta. Então, essas informações que aparecem aqui são as informações vindas do servidor. Onde elas foram impressas? Então, a informação foi através dessa função, que ficou aguardando o retorno do servidor. Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui, ó. Cabeçalho HTTP de resposta recebido. Então, cabeçalho HTTP de resposta recebido. 2 pontos. Então, a informação impressa, essa e essa, são informações que foram apresentadas na tela, que foram vindas, né, o resultado aqui, ó, é uma informação que foi montada aqui, que foi lida, vinda do servidor. Realmente não é um negócio assim tão natural e tão simples quanto usar aquela função Web Request. Então, na verdade, o exemplo aqui, que foi mostrado aqui no site do MQL5, que a gente executou, ele simplesmente pegou aquela função Web Request, que a gente viu o exemplo nas outras aulas, essa função aqui, ó, que foi muito simples de usar. Eles quebraram essa função em 2, né, que é, na verdade, a parte que faz o envio da mensagem e a parte que faz o recebimento da mensagem. Então, dentro do Web Request, ele já faz tudo para a gente ali dentro, né, fica transparente, a gente não vê as informações. Então, a gente faz uma solicitação e pega os dados de volta. Bem simples, bem direto. Aqui não. Aqui, ele forneceu uma API, ou seja, um conjunto de funções que nos permite fazer o mesmo tipo de solicitação, um servidor web, só que adquirindo um pouco mais de informação ou fazendo uma solicitação um pouco mais de baixo nível. Mas por que isso, né? Por que, então, se existe uma coisa mais fácil, por que o mais difícil? Porque nem sempre uma conexão que a gente vai querer fazer com algum servidor, algum serviço externo ao MetaTrader, é um serviço web. Às vezes você pode se comunicar com outro tipo de servidor por alguma outra porta, passando um protocolo diferente do protocolo HTTP. Então, dessa forma, utilizando as funções de socket, isso vai ser possível. E isso a gente vai construir numa outra aplicação, onde eu vou mostrar para vocês
como fazer uma conexão através de socket, através de um servidor web e através de uma aplicação, por exemplo, Java, onde eu passo uma informação para essa aplicação e essa aplicação me devolve uma informação, sem utilizar o protocolo HTTP. Bom, nessa aula é só o que a gente iria ver, que é ver o exemplo disponibilizado no site para as funções socket funcionando e explicando alguma parte dela, como eu detalhei algumas coisinhas do funcionamento. Eu pretendo, numa próxima aula, num próximo exemplo, fazer o quê? Eu vou pegar esse mesmo código e dar uma enxugada nele, deixar ele um pouco mais simples de entender, para que a gente possa ver um outro exemplo sem muita informação que não teria necessidade para uma coisa mais simples. Então, até a próxima aula.